próximos anos. Bem-vindo a mais um bloco de resolução de questões de ética. Mais uma vez, me chamo Sinfrônio Filho, sou professor aqui da casa, dou aula de Direito Processual Penal e Ética para a OAB. Gente, bloquinho de hoje sobre desagravo, tranquilo? Professor, o que é desagravo? Você, enquanto advogado, você vai virar um advogado, dependendo da situação, você terá que ter um desagravo de determinadas situações que vieram a ocorrer com você ou com seus colegas, tranquilo? Vamos já, vamos junto. Primeira questão diz assim: em certa situação, uma advogada inscrita nos quadros da OAB foi ofendida em razão do exercício profissional, grifando, em razão do exercício profissional, durante a realização de uma audiência judicial. O ocorrido foi amplamente divulgado na mídia, assumindo grande notoriedade e revelando de modo urgente, grifa o caralho desse nome, modo urgente, a necessidade do desagravo público. Considerando que o desagravo será promovido pelo conselho competente, seja pelo órgão com atribuição ou pela diretoria ad referendum, assinale a afirmativa correta. Vamos lá, bebê. Por que eu mandei você fazer esses grifos? Porque a gente vai ver aqui que no artigo 18 do Estatuto, em seu parágrafo 1º, quando versar sobre urgência e notoriedade, terá aqui uma diferença que a gente já vai visualizar, tá? Professor, como assim? O desagravo público, ele está positivado no artigo 18, que ele vai dizer que o inscrito na OAB, quando ofendido comprovadamente, em razão do exercício profissional ou do cargo de função da OAB, tem direito ao desagravo público, promovido pelo conselho competente, de ofício ou a pedido de qualquer pessoa. Show, professor? Deu para entender aqui. Então, ela foi ofendida, né, em razão do cargo e etc. Vamos dar seguimento. A letra A vai dizer que a atuação se dará apenas mediante provocação a pedido da ofendida ou de qualquer outra pessoa. Show! É condição para a concessão do desagravo a solicitação de informações à pessoa ou à autoridade apontada como ofensora. Não exige essa taxatividade aqui do dispositivo, tá? Vamos lá. O B vai dizer que a atuação se dará de ofício ou mediante pedido de qualquer pessoa, tá, gente? Aqui, o qual deverá ser formulado pela ofendida ou seu representante legal ou advogado inscrito na OAB. Gente, tá errado. Qualquer pessoa pode vir aqui positivar, por força do dispositivo do artigo 18 do EAOAB. Tranquilo? Dando seguimento, letra C, de calma que a aprovação está chegando. A atuação se dará de ofício, show, ou mediante provocação, show, da ofendida ou de qualquer pessoa. Não é condição para a concessão do desagravo público a solicitação de informações à pessoa ou autoridade apontada como ofensora. Gente, show, perfeito, é o item que a gente tem de marcar. Professor, onde que eu encontro isso? Artigo 18, em seu parágrafo 2º, ele vai trazer ali aquele prazo e etc. ali dos 15 dias, que ele vai dizer que nos demais casos a diretoria ela vai remeter o desagravo ao órgão competente para instituição e decisão. Aí o relator, convencendo-se da existência de prova ou de indício de ofensa relacionado ao exercício da profissão ou ainda ao cargo da OAB, ele vai solicitar informações da pessoa da autoridade competente no prazo de 15 dias. Só que o que é que acontece? Sem que isso configure-se como condição para a concessão do desagravo. Ele vai pedir, porém é um extra, digamos assim. Tranquilo? D. A atuação se dará de ofício ou mediante pedido, o qual deverá ser formulado pela ofendida, seu representante legal ou advogado inscrito na OAB. Não é condição para a concessão do desagravo, a solicitação de informações à pessoa da autoridade. Primeira parte está errada, porque aqui pode ser qualquer pessoa do povo. Segunda parte está correta, como a gente já viu por força do dispositivo do artigo 18, em seu parágrafo segundo. Tranquilo? Ai, papai, aqui, meu amor, é pouco gelo e muito uísque, tá? Vamos junto. Então, ficamos aqui com a primeira questão, letra C de casa. Vamos nós. Segunda questão, ela vai trabalhar aqui o advogado Mário dos Santos, presidente do Conselho Seccional Y da OAB,
foi gravemente ofendido em razão de seu cargo. Grifa esses termos, gerando violação a prerrogativas profissionais. Show. O fato obteve grande repercussão no país. Considerando o caso narrado, de acordo com o Regulamento Geral do EA-OAB, assinale a opção correta. Item A. Compete ao Conselho Seccional Y da OAB promover o desagravo público ocorrendo em sessão na sede do Conselho Seccional Y. Antes de mais nada, eu quero que você dê uma olhada, visualize aí o artigo 19. O artigo 19 do Estatuto, ele vai trazer, gente, exatamente aqui o item para a gente resolver a questão. Que ele vai dizer que o Conselho Federal, ao promover o desagravo público do Conselheiro Federal ou dos presidentes das seccionais, que no caso é o que a questão está dizendo, quando ofendido no exercício das atribuições de seus cargos, ou ainda quando a ofensa for a advogado, se revestir de relevância e ainda grave violação às prerrogativas que hajam repercussão. Show, professor. Mas tem algo mais específico no Estatuto? Tem sim. A gente pode acompanhar no parágrafo único que ele vai trazer que o Conselho Federal, observados os procedimentos previstos no artigo 18, se não me engano, não, 18 do RG, indica os seus representantes para a sessão pública do desagravo público, na sede do Conselho Seccional. Presta atenção, o Conselho Federal vai vir aqui indicar a pessoa para que seja o desagravo na sede do Conselho Seccional. O Conselho Federal vai indicar ali o representante para vir fazer o desagravo na sede do Conselho Seccional. Aqui no estado do Ceará, a gente já teve desagravos desse estilo, tá certo? Foi nomeado alguns representantes, vieram fazer o desagravo aqui na sede do Conselho Seccional, tá bom? Só que aí tem um detalhe, professor, salvo no caso de ofensa a Conselho Federal. Por quê? Porque o Conselho Federal já vai ser de lá. Qual é o artigo mesmo que o senhor disse, hein? Já esqueceu, foi bebê. Mas o papai aqui te diz, tá? Pode grifar, isso é um artigo bastante importante para a sua prova. C. Compete ao... Ah, não, desculpa, gente. Faltou o B, não foi? Compete ao Conselho Federal da OAB promover o desagravo público ocorrendo a sessão na sede do Conselho Federal. Não. Já falei. Conselho Federal vai vir na sede do Conselho Seccional. Já vimos que não pode ser a A, ficou até um pouco confuso, mas agora já sanou. A B também não pode ser. Vamos agora analisar o C. A gente já analisou o artigo 19, sabe que a resposta está dentro dele, mas precisamos encontrar o item. C. Vai dizer que compete ao Conselho Seccional Y da OAB promover o desagravo público ocorrendo na sessão da sede da subseção no território em que ocorreu a violação. Não, aqui ele está invertendo. O Conselho Federal vai vir aqui, ó, na sede do Conselho Seccional para desagravo público. D. Vai dizer que compete ao Conselho Federal da OAB promover o desagravo público ocorrendo na sessão na sede do Conselho Seccional. Foi tudo que a gente disse. No Conselho Seccional. Graças ao meu bom Deus. Tá vendo, gente, como é tudo tranquilo? Mediante a gente só entender a situação, é muito mais prático da gente encontrar o item, tá? Vamos lá. Próxima questão. A questão vai dizer que Júlia é a advogada de Fernando, réu em processo criminal de grande repercussão social. Em um programa vespertino da rádio, o apresentador, ao comentar o caso, afirmou que Júlia era advogada de porta de cadeia. Eita, gente. Ajudante de bandido. Ouvinte do programa, Rafaela procurou o Conselho Seccional da OAB e pediu que fosse promovido o desagravo público. Júlia, ao tomar conhecimento do pedido de Rafaela, informou ao Conselho Seccional da OAB que o desagravo não era necessário, pois já ajuizara a ação para apurar a responsabilidade civil do apresentador. Gente, mesmo que o advogado, no caso aqui Júlia, não queira, não está envolvendo só a Júlia, dá uma situação de todos os advogados. Advogado de porta de cadeia é algo muito pesado, tá? Tô te dando só para tu já se situar, tá bom?
Lembra que pode ser qualquer pessoa, desagravo, mesmo que o advogado ali não queira, que no caso ela não quer, mas a Rafaela aqui é outra pessoa e quer. Vamos analisar aqui qual que é o item correto, mas a gente já sabe, e sabe que por força do dispositivo do artigo 18, que vai dizer que o inscrito na OAB, quando o ofendido comprovadamente em razão do exercício profissional, que Júlia foi comprovadamente em razão do seu exercício, tem direito ao desagravo público, a gente já sabe disso, e vai ser promovido pelo conselho competente. A seu pedido, não foi no caso, ou por qualquer pessoa, que foi. Só que mais especificadamente, em seu parágrafo 7º, ele vai dizer que o desagravo público, como instrumento de defesa da advocacia em si, de direitos e prerrogativas, né, não depende de concordância do ofendido, que não pode dispensá-lo. Acabamos de te falar isso. Passado essas informações, eu preciso que vocês venham e me acompanhem aqui nos itens. No caso narrado, item A. O pedido de desagravo público só pode ser formulado por Júlia, que é a pessoa ofendida em razão do seu profissional. Errado. Cadê? Não é só por Júlia, tá? A gente já viu que o artigo 18 diz que qualquer pessoa pode e não depende da vontade da Júlia. O B vai dizer que o pedido de desagravo pode ser formulado por Rafaela. Show! Pode sim. Mas depende da concordância de Júlia, que é a pessoa ofendida. Errado. Inexiste no dispositivo a concordância de Júlia para dar seguimento no desagravo público. Próximo item. C. O pedido de desagravo pode ser formulado por Rafaela, correto, e não depende de concordância de Júlia, apesar de esta ser a pessoa ofendida em razão do exercício profissional. Corretíssimo. Bebê, tu tá vendo como é fácil? Artigo 18. É muito prático. Para ser mais específico, a gente ainda vai colocar aqui, em seu parágrafo 7º. Tranquilo? Vamos lá. Mas vamos entender o porquê que o D está errado. O D vai dizer que o pedido do desagravo público só pode ser formulado por Júlia. Tá show. Diz que é apenas Júlia. Tá errado. Mas vamos ver se tem outro erro. Que é a pessoa ofendida em razão do exercício profissional. Mas o ajuizamento da ação para apurar a responsabilidade civil implica a perda de objeto de desagravo. É errado, gente. Ela pode sim buscar os direitos dela ali, quanto à imagem dela na seara civil, porém não vai impossibilitar de dar seguimento no desagravo público, tá certo? Vamos junto. Quarta questão. Sobre o desagravo público, assinale a afirmativa correta. Grifa o caralho do nome correto para tu não marcar o errado. O advogado poderá ser desagravado quando o ofendido no exercício da profissão ou em razão dela, correto, desde que a faça por requerimento em petição dirigida ao presidente do Conselho Seccional no prazo de 6 meses, contados a partir da data da realização da ofensa. Gente, mais uma vez, eu preciso que você acompanhe comigo o mesmo dispositivo. Artigo 18, em seu parágrafo 7º, tá certo? Mais uma vez, para ser mais específico, parágrafo 7º logo direto. Vai dizer que o desagravo público como instrumento de defesa dos direitos e prerrogativas da advocacia não depende de concordância do ofendido, que não pode dispensá-lo, devendo ser promovido a critério do conselho. Show, professor, muito bem. O B vai dizer que o desagravo público depende de concordância do advogado. Acabei de te falar. Não depende de concordância do advogado. Isso aqui é para a área civil, tá? Se ele quiser, aí ele busca, mas isso aqui não é comigo. C. O advogado não pode dispensar o desagravo público quando o Conselho Seccional decidir promovê-lo. Certíssimo! Acabamos de visualizar, por força do dispositivo, do artigo 18, em seu parágrafo 7º. D. O advogado tem direito a ser desagravado, mesmo que a ofensa por ele sofrida não guarde relação com o exercício da profissão ou cargo ou função na OAB. Gente, óbvio que não. Está aqui para garantir os direitos e prerrogativas da advocacia. Se o Sinfrônio é advogado, se ele não estiver fazendo nada, vamos supor que eu estou dando aula aqui, nada tem a ver com a minha profissão da advocacia. Vamos supor que a Aline me desrespeite e eu quero um desagravo lá na OAB porque me desrespeitou. A OAB vai dizer, tem relação com a advocacia? Não.
Tem relação com o seu profissionalismo? Não. Então, que diabo de desagravo é esse? Fosse assim lá, ia estar cheio de desagravo, né, não? Questão mais fácil do que essa, gente, tem não. Quinta questão. Tício, advogado militante há longos anos, tem entrevero com o juiz da comarca W, que, em altos brados, afirma que o caso ídico é praticamente chicanas e atos de má-fé processual, sendo conhecido como ísimo procrastinador da atividade processual, obstando o bom desenvolvimento da justiça. À luz das normas do Regulamento Geral do Estatuto da OAB, é correto afirmar que... Gente, vamos acompanhar aqui comigo. O item A vai dizer que tais atos permitem o agravo do advogado se houver requerimento pessoal ao presidente da seccional. Tá certo ou tá errado? Tá errado. Por quê? Porque não trata de agravo de advogado. Tá falando, sim, de desagravo de advogado. Beleza? Ah, pessoal, mas como assim? E ainda tem um detalhe. O desagravo ele ainda pode ocorrer de Como é que eu não ouvi? Isso! De ofício. Muito bem, meu amor. Pessoal, qual é o artigo? Acabamos de ver nas duas últimas questões. Artigo 18. Tranquilo? Mas vamos lá. B. Havendo requerimento de qualquer pessoa, poderá ocorrer o desagravo após decisão do relator do processo. Ah, meu Deus, não é assim não, bebê. Tá incorreto por quê? Porque a decisão não é do relator, mas sim do conselho. Muito bem. Beleza? Deu para entender? Au. Vocês são 10 demais. Chega, eu fico feliz. Gente, o que é então... Já que versou sobre o relator, o que é que tem a ver o relator aqui? Ao relator cabe apenas emitir o parecer, que será submetido a quem? Ao próprio conselho. Certo? Não é a A, não é a B. Vamos riscar então. C. Vai dizer que o desagravo é público e é promovido pelo conselho competente, podendo ocorrer de... Menino, olha aí. Acabei de dizer que pode ser de ofício e acabou de dizer. Não tem nem pra onde correr. Mas vamos ver porque a D está errada. Caso constatado que a ofensa é decorrente do exercício da profissão, poderá ocorrer o arquivamento sumário. Gente, o arquivamento ocorrerá quando a ofensa for pessoal, não for relacionada ao exercício da advocacia. Aqui está dizendo que está relacionada ao exercício da profissão, que no caso é o exercício da advocacia. Animal, como é que está relacionado ao exercício da advocacia e vai ser arquivado? Faz sentido não, coleguinha. Próxima questão sobre desagravo público. Vamos lá. Opa, cadê? No julgamento de ação envolvendo Manuel e Joaquim, o relator do processo assacou diversas acusações contra os representantes judiciais das partes, inclusive relacionadas às litigâncias de má-fé contra os representantes judiciais das partes, inclusive relacionados a litigâncias de má-fé, mais uma vez. Os advogados requereram a palavra, pediram, que foi indeferida, sendo retirados do recinto por servidores do tribunal. Prestem bastante atenção. Os advogados foram desrespeitaram, não seguiram ali os direitos dos advogados, as prerrogativas, nem pela ordem o juiz deferiu. Requereram, então, as medidas próprias junto à OAB. Com base nesse cenário, à luz das regras estatutárias, é correto afirmar que, primeiro de tudo, quando o advogado ele sofreu ali uma violação de prerrogativas, cabe ali um famoso desagravo público. Teve relação com a advocacia? Teve. Aí ainda foi no ato da advocacia. Foi negado a palavra ao advogado e os advogados ainda foram postos para fora. Será se isso cabe no desagravo? Será se tem um item aí? Vamos ver, né? O item A vai dizer que inexistem medidas administrativas a realizar no âmbito da OAB. Errado. Existem medidas administrativas que, no caso, é um desagravo público. B
vai dizer que esses litígios devem ser resolvidos no âmbito do processo judicial. Óbvio que não. Fosse ficar só no âmbito do processo judicial, o judiciário poderia vir sentar na cabeça do advogado, tá certo? C. A separação entre a atividade do juiz e a do advogado bloqueia a atividade da OAB. Óbvio que não. D. É situação típica de desagravo público pela atuação profissional dos advogados. Cara, não é fácil, ó. Ah, o senhor tá achando fácil porque o senhor tá resolvendo comigo. Não, é porque eu tô só te dando o caminho. E se você for nosso aluno, aí você vem e passa. Certo? Só quais são os artigos que eu posso analisar que vai versar aqui sobre desagravo? Acompanha comigo o artigo 7º, até deixei aqui para fazer só uma breve leitura para você. O artigo 7º, no seu parágrafo 2º, vai dizer que no caso de ofensa inscrita na OAB, advogado, no exercício da profissão ou do cargo ou função de órgão da OAB, o conselho competente deverá promover o desagravo público do ofendido, no caso aqui dos dois advogados, sem prejuízo das responsabilidades criminais, se porventura vier. E ainda o artigo 18 vai dizer que a gente já leu, inclusive, um inscrito da OAB, quando o ofendido comprovadamente em razão do exercício da sua profissão ou do cargo, tem direito ao desagravo público sendo promovido pelo conselho competente, de ofício ou a pedido de qualquer pessoa. Tranquilo? É fácil, é tranquilo. 7ª questão. João Vitor e Ana Beatriz, ambos são advogados. Contraem núpcias, se casaram, mantendo o estado de casados por longos anos. Paralelamente, também mantêm sociedades em escritório de advocacia. Por motivos vários, passam a ter seguidas alterações com acusações mútuas de descumprimento dos deveres conjugais. Ana Beatriz, revoltada com as acusações desfechadas por João Vitor, requer que a OAB promova sessão de desagravo público, uma vez que a sua honra foi atingida por seu marido em discussões conjugais. À luz das normas estatutárias, item A. Nenhum ato poderá ser realizado pela OAB, tendo em vista que as ofensas não ocorreram no exercício da profissão de advogado. Correto. Preste atenção nessa frase aqui, ó. Cadê? Uma vez que sua honra foi atingida por seu marido em discussões conjugais. Nada tendo a ver com a profissão dela de advogado. Deu para entender? Graças a Deus. Gente, anotem também que o 19 vai vir o artigo 18, 19 vai versar ali sobre desagravo, tranquilo? Eu vou ler aqui os demais, mas não faz sentido. O item A é o item que está correto, a gente já entendeu o porquê. O B vai dizer que o ato de desagravo depende somente da qualidade do advogado ofendido. Que qualidade? Só se ele é advogado e pronto? Não. Precisa saber se tem relação com a profissão. O C vai dizer que, sendo o ofensor advogado, o desagravo é permitido pelo estatuto. Errado, a gente já viu que não. O desagravo poderá ocorrer privadamente. Como assim, gente? Se vai correr pela OAB, como é que vai ocorrer um privadamente? Peraí, menino, senta aí que agora eu vou fazer um desagravo público aqui. Não, não é bodega não, amorzinho. Gente, o bloco de desagravo público, a gente finaliza, não tem um número alto de questões, porém, você viu aí que dá pra gente resolver, se cair na tua prova, você já estará habilitado, capacitado para acertar todas as questões de desagravo público, principalmente juntando com a parte teórica, ministradas já, né? E ainda juntadas ao bloco de exercício. Você casou e somou para dar igual à sua aprovação. Beijinho do Sinfrônio Bebê e fiquem bem.